Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia. Informação, notícia e atualização na hora do seu almoço. Todos os dias aqui na Conecta Mais TV, em todas as nossas plataformas digitais e também pelo canal 8 do serviço de TV por assinatura da Adil TV. Iniciamos o nosso giro de notícias pela dupla Grenal, dia de ressaca na parte tricolor do estado do Rio Grande do Sul, isso porque o Grêmio perdeu para o Palmeiras e deixou escapar a chance de conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil. E afinal, escancara a realidade do Grêmio, que não pode mais ficar preso aos títulos dos anos que passaram. Superado pelo Palmeiras nos 2 jogos da decisão da Copa do Brasil, o time de Renato Portaluppi, que renovou o contrato com o Grêmio, precisa se reinventar para seguir em busca das primeiras posições e não perdê-las no ano de 2021, que a temporada começa na sequência num jogo da pré-Libertadores da América, ou seja, aquela época que o Grêmio vencia em 2016 e 2017 não pesa mais da mesma forma, e essa final da Copa do Brasil acabou por demonstrar isso, que o time precisa ser reinventado. Do lado colorado, a reinvenção já começou. Isso porque Ramírez inicia um projeto de ruptura no time do Inter. O técnico espanhol começará com um trabalho pelo clube no comando do primeiro treino com o grupo principal no Parque Gigante na próxima terça-feira, ou seja, amanhã. E ele vai comandar esse primeiro treino, dando prioridade às categorias de base e também inaugurando um novo momento no Inter. Ou seja, o que Ramírez busca é uma revolução no futebol colorado e é um treinador inovador, conforme diz o presidente Alessandro Barcelos. A escolha por ele se deu aí por um projeto de mudanças para o Internacional. As notícias da região atualizadas nessa manhã que nós temos para repassar para você. Começamos pela parte da saúde, mas não nos hospitais. A Nossa Senhora da Saúde lançou suas bênçãos ontem em Vila Flores. Em uma passeata motorizada, a santa foi levada aos principais pontos aí do município para que a bênção fosse estendida, né? Das suas casas também os vilaflorenses puderam receber as bênçãos através da atuação da paróquia de Vila Flores, né? Não foi possível ter a presença dos fiéis, mas a fé passou de casa em casa. E como a zombaria no futebol e a flauta não tem limites, quando o Internacional perdeu o título do Campeonato Brasileiro, faixas amanheceram estampando aí na cidade de Veranópolis. E agora a resposta veio. Novamente, faixas de zombaria pelo resultado do jogo do Grêmio também foram constatadas na manhã de hoje. Diversas faixas por diversos pontos da cidade estamparam aí a flauta dos torcedores colorados perante os gremistas. O bom é que esses protestos foram feitos através de faixas e outros pedaços de pano e não picharam nenhuma propriedade pública ou particular, forma sadia de se cutucar nessa eterna briga de gremistas e colorados. Também informação para Veranópolis, a prefeitura hoje à tarde não terá atendimentos presenciais por conta de uma falta de energia elétrica no prédio principal. A RGE programou o desligamento com o objetivo de promover melhorias na rede de distribuição e a rede será desligada próximo aí ao 12h48 até às 18 horas. No centro da cidade, a rua Alfredo Chaves, a Benjamin Constante, a Doutor José Montauri, a Princesa Isabel e a Júlio de Castilhos, assim como no bairro Morada da Colina e no Palugana, terão pontos de desligamento programado que vai se estender durante toda a tarde de hoje, então, a atenção dos munícipes. Em Protásio Alves foi feito aí de maneira gratuita testes de diagnóstico de brucelose e tuberculose, sem custo aos produtores rurais. O município, com o meio de um laboratório próprio, começou a realizar esses testes destas duas doenças animais nos bovinos leiteiros, através da coleta de sangue e análise em laboratório de inoculação de antígenos, respectivamente.
Conforme o veterinário da Secretaria Municipal de Agricultura, Felipe Jacques, as coletas estão sendo realizadas semanalmente, geralmente às terças-feiras. O secretário de Agricultura, André Lorenzetti, explica que são feitas as coletas e os munícipes que tiverem interesse devem entrar em contato com a secretaria que atende aí toda a área de Protásio Alves. Informação da segurança para essa manhã: disparos de arma de fogo foram registrados ontem à noite na cidade de Veranópolis por volta das 22h30. Os disparos foram na rua Capitão Pelegrino Guzzo, no bairro Santo Antônio, e a Brigada Militar foi acionada e acabou prendendo um dos homens envolvidos neste tiroteio. A informação deu conta de que, segundo informações, ele teria relação com os disparos ouvidos e foi preso aí na rua Benjamin Constant, ou seja, disparos de arma de fogo têm passado a serem comuns no último final de semana. Tivemos ocorrência no bairro São João Bosco na semana passada aqui em Nova Prata e agora no bairro Santo Antônio em Veranópolis. Novamente, mais uma vez, disparos foram efetuados. A brigada agiu rapidamente para prender um dos responsáveis. E agora falando dos números dos hospitais aqui da nossa região, que prestam referência a todas as nossas cidades. Aqui em Nova Prata, no São João Batista, 5 pessoas aguardam a possibilidade de liberação de leitos de UTI. Ao todo, 28 pessoas estão internadas por conta de complicação da Covid na casa de saúde. 5 encontram-se entubadas aguardando uma vaga e também uma pessoa está com máscara de oxigênio na enfermaria, os dados dessa manhã. Em Veranópolis, são 6 pacientes aguardando por liberação de leito de terapia intensiva no Hospital São Peregrino Lasiose. O número de internados chega a 32 pacientes na casa e a estrutura nesse último final de semana precisou ser expandida. Então, a situação nos hospitais aqui da microrregião não é nada simples. E informações do Hospital Pompeia, que também segue em largos atendimentos por conta da crescente da pandemia, viralizaram na internet. Um grupo acabou realizando uma reza em frente ao hospital no último final de semana. No momento mais crítico da pandemia, as pessoas acabaram se sentindo tocadas pelo gesto. Um grupo de pessoas reunidas prestou as suas orações na escadaria do Hospital Pompeia e chamou a atenção de vários que passavam pelo local. No estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, está ocorrendo uma live pela página do governo do estado, onde Eduardo Leite está anunciando mudanças no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, e o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, também participam do detalhamento. Não temos ainda maiores detalhes sobre o que vai acontecer. Na sequência, nós informaremos, porém, as informações estão sendo prestadas nesse momento pelo governo do estado. Se fala em prorrogação, em parcelamento, tudo de uma forma para tentar colaborar com os empresários e as empresas nesse momento tão delicado, já que a bandeira preta irá se estender por mais 21 dias. E em caráter excepcional está autorizada hoje a venda presencial de plantas e flores naturais até às 20 horas, ou seja, estava fechadas as floriculturas apenas no sistema Pague Leve. Contudo, em sensibilidade aí ao Dia da Mulher, o governador acabou aceitando que sejam abertas as floriculturas no dia de hoje para que possam comprar aí exemplares e passar as suas respectivas homenageadas. Parabéns a todas elas. Nós temos várias matérias ao longo do programa de hoje para ressaltar a importância da mulher. O Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, suspenderá seus atendimentos presenciais a partir de hoje em todo o estado do Rio Grande do Sul. A medida permanece enquanto o estado ficar classificado em bandeira preta. Então, se você precisa dos serviços do INSS, ele estará com os postos fechados e aquilo que é chamado como uma greve sanitária pelos servidores, só irão retomar o seu trabalho quando a situação epidemiológica ficar mais tranquila. Por hora, os atendimentos deverão ser feitos pelo telefone e também pela internet. Um flagrante da Polícia Rodoviária Estadual chamou a atenção. Um motociclista, em Bom Princípio, estava a 177 km por hora. Foi o que constatou o radar do batalhão da 3ª
do 3º posto da Brigada Militar do Grupo Rodoviário de Bom Princípio. Era uma motocicleta BMW de cor azul com placa de Caxias do Sul que foi flagrada a mais de 177 km por hora na altura da cidade. Na rodovia, a velocidade máxima permitida é de 80 km. O motorista da motociclista foi autuado por excesso de velocidade e terá o direito de dirigir suspenso. A Secretaria de Saúde aqui do estado do Rio Grande do Sul criou um cadastro para agilizar os empréstimos de equipamentos entre os hospitais. Por meio da Secretaria Estadual e do Conselho das Secretarias Municipais, o SES e o COSEMS, foi criado um instrumento para que os hospitais possam ter uma comunicação mais aguçada, tanto no trânsito de respiradores, monitores e camas, também como outros insumos necessários. A ferramenta procura propiciar aos hospitais a distribuição mais equitativa e ágil de equipamentos necessários ao tratamento de pacientes internados. As forças de segurança de todo o estado do Rio Grande do Sul contabilizaram nesse último final de semana 21 festas clandestinas em todo o estado. Em Cachoeirinha foram registradas 2 ocorrências e que reuniram 248 pessoas ao todo. O restante foram aí em diversos eventos: Alvorada, Ametista do Sul, Boa Vista das Missões, Caçapava do Sul, Cachoeirinha, Capela de São Valentim, Constantina, Jaguarão, Marques de Souza, Pelotas, Piratini, Santa Rosa, Sapucaia do Sul, Uruguaiana e Venâncio Aires registraram aglomerações ilegais na forma de festas que foram autuadas e coibidas pelas forças de segurança. A reportagem da BBC registra alguns dos motivos que levaram toda a região sul, nesse momento, a mergulhar num verdadeiro colapso sanitário que nós estamos testemunhando. Conforme a reportagem, alguns dos motivos que podem ser listados foi a diminuição dos isolamentos nos últimos meses de 2020, o que fizeram com que o número de casos crescesse, né, e as praias estivessem lotadas também no final do ano. As novas variantes que chegaram aos 3 estados do sul contribuíram e muito para a propagação rápida do vírus, e especialistas defendem medidas mais duras para frear a propagação do coronavírus de forma mais efetiva, mas nisso a gente sabe que existe uma balança extremamente complicada, aquela que tem que permitir o funcionamento das empresas e dos negócios e aquela que tem que restringir esse mesmo funcionamento. É muito complicado pedir para as pessoas pararem de trabalhar ao mesmo tempo que a circulação de pessoas aumenta a área de cobertura viral. A charada é muito difícil de ser respondida. E um assalto que ocorreu na semana passada na cidade de Alpestre, numa agência do Banrisul, terminou nesse final de semana com uma ação bem sucedida das forças de segurança. A recuperação total do valor roubado, cerca de R$400 mil na agência de Alpestre, foram totalmente restituídos, né? E 2 indivíduos vieram a óbito após confronto com a Brigada Militar. Nenhum policial restou ferido. E também informação da segurança: a Polícia Civil nessa manhã deflagrou uma operação nacional em força conjunta com demais estados, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a chamada Operação Resguardo. Essa mobilização tem como objetivo combater crimes de violência doméstica em todo o país e impor aí mandados restritivos expedidos pela Justiça. Tem coordenação do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essas são as principais informações dessa manhã aqui no nosso estado e na nossa região. Antes do intervalo, tradicionalmente, toda segunda-feira, o plantão com as informações da pandemia aqui nas nossas cidades, começando por Nova Prata, e o Dr. Guilherme Savaris Schossler fala sobre essas notícias que nós temos do último final de semana. Lembrando que o plantão foi gravado na última sexta-feira, pode ser que haja desencontro de informações, mas a essência permanece a mesma. Nós retornamos logo após o nosso intervalo comercial. Olá a todos. Essa semana foi marcada por intensos manifestos por parte de médicos e por parte de autoridades para que as pessoas se cuidem e se protejam, porque a doença agora atingiu um nível bem alarmante no Rio Grande do Sul.
A gente está com o hospital praticamente lotado, a parte de Covid totalmente lotada. Os pacientes estão em estado bem ruins, assim, eles estão chegando já em situação bem mais complicada. Tá? Essa noite foi entubado vários pacientes. A gente já tem 4 pacientes em ventilação mecânica, sem previsão deles saírem. E isso que foram transferidos 3 pacientes, então seria uma situação bem pior. Então a gente está fazendo uso de todo o equipamento adquirido durante o ano e já estamos notando que provavelmente possa vir a faltar. Então a gente precisa que as pessoas tomem cuidado para não contaminar quem não deve. Notamos essa semana também um número muito grande de consultas de pacientes que não deveriam ter pego o coronavírus, que entram naqueles pacientes de grupo de risco, que se cuidaram tão bem o ano passado e agora estão adquirindo a doença. Então a situação não é um alarme intencional, não estou dizendo que está ruim para criar pânico nem nada, mas que se cuidem, evitem aglomerações. A gente notou uma grande quantidade de pessoas internadas, frutos de aglomerações familiares. O paciente viajou, aproveitou, voltou contaminado, se reuniu aos familiares e contaminou a família inteira. Dentro desses familiares sempre tem um que acaba piorando e acaba internando. Também estamos mantendo uma média bem alta de casos novos. Somente hoje foram 45 casos num dia. Esses casos a gente pode pensar que em torno de 15% interno, então 6 pacientes aí devem estar internando na sequência. A gente sabe que normalmente quando faz o diagnóstico eles internam ali 6, 7 dias depois, então se nós seguir o fluxo normal dos casos novos dessa semana, a gente com certeza vai manter essa posição de lotação total durante a semana toda que vem. Quando tivermos uma queda do número de casos diários, a gente vai começar a ter resultados positivos e para isso precisa uma mobilização social. De a gente não, eu vou fazer isso aqui porque o fulano faz, então também vou fazer. Não, faça cada um a sua parte e aquele um que não faz, que seja aquele um que não faz. Os outros façam, tá? Não deixem de fazer porque alguém não fez. Então essa semana também a gente vacinou os idosos entre 81 e 84 anos. A vacina foi feita no sistema de drive na terça e na quarta-feira. Foi bem certinho, não deu problema. E a gente já vacinou praticamente mais 248 idosos. Somando com os outros 300, a gente está falando aí de 550 idosos vacinados. Lembrando que não é para facilitar. Precisa um tempo para a vacina gerar imunidade. Principalmente 30 dias depois da segunda dose. 28, 30, tá bom? Então a gente vem aqui fazer um apelo a todos. Pedir para as pessoas se cuidarem, usarem máscaras, lavarem as mãos, manter distanciamento, para que a gente possa retomar algumas atividades o quanto antes possível. Mas, lembrando que hoje a gente está seguindo a bandeira preta do governo do estado. Algumas pessoas me questionaram sobre a flexibilização, mas agora não pode ser feita, porque a cogestão, por enquanto, está suspensa. Então, todos os municípios têm que seguir a mesma regra. Um abraço a todos e desejamos dias melhores. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom.
Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. E no mês dedicado às mulheres, as nossas duas primeiras convidadas para o Entrevistas são a engenheira pratense Samantha Graff e a professora de São Jorge, Nilva Colpo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 21 horas, e é ao vivo. Retornamos ao vivo para o Expresso Meio-Dia e hoje é dia delas, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas vocês que fazem a nossa vida melhor, mais responsável, mais disciplinada e, acima de tudo, mais bela e cheirosa. Parabéns a todas as mulheres. E fazendo um adendo especial, nós temos uma mensagem aí da Rosângela Matos para todas as mulheres nesse dia, que é todo de vocês. Na sequência, sem intervalos, eu retorno com as informações do Brasil e do mundo. Rosângela Matos é uma mulher que é mãe, que é filha, uma mulher que não sabia que ia seguir por essa jornada, que cresceu querendo ser uma Power Ranger, lá atrás era o que eu queria, e eu não imaginava que um dia eu não ia ser uma Power Ranger, mas eu ia seguir por um caminho de ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas. A Rosângela é uma mulher super extrovertida, que por muito tempo achou que o seu jeito era um jeito errado, que por muito tempo passou achando que precisava falar mais baixo, que precisava falar mais, que precisava ser menos. Por muito tempo se cobrou e quis uma perfeição exagerada. E ao longo da jornada, essa Rosângela foi entendendo que ela não precisava de nada disso. Ela só precisava de autenticidade, ela só precisava acreditar nos seus superpoderes, porque eu acredito que dentro de toda mulher existem recursos, existem superpoderes, e quando nós acessamos essas forças e entendemos o nosso valor, a nossa vida fica mais fácil, a nossa vida fica mais fluida, a nossa vida funciona de uma forma diferente. Então, a Rosângela é uma mulher que está construindo uma história e buscando construir e ajudar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Eu entendo que nós precisamos cada vez mais reforçar o poder da sororidade. Quando uma mulher apoia outra mulher, as duas mulheres crescem e as duas mulheres evoluem. E muito é falado sobre a questão da sororidade, da empatia, mas no dia a dia, muitas vezes, as mulheres competem, as mulheres não são amigas que andam na mesma direção. E a partir do momento que eu decidi caminhar por esse
para essa jornada de ajudar outras mulheres. E foi uma construção também, não aconteceu de uma hora para outra. Eu não me imaginava onde eu estou hoje. Eu desejava, mas não imaginava que chegaria a esse ponto. Então comecei, fui ajudando aos poucos e fui falando, fui levando a minha mensagem. No início, eu me cobrava muito por falar na internet. Eu lembro que quando eu comecei, lá no Facebook, na época que liberaram as lives, eu comecei fazendo os vídeos, depois eu fui para as lives, e eu sempre pensava assim, nossa, mas será que alguém quer ouvir a minha mensagem? Será que alguém quer ouvir o que eu tô falando? E eu descobri que muitas mulheres queriam ouvir. E hoje eu posso ajudar mulheres de todo o Brasil. Hoje eu posso falar com as mulheres e eu acho que isso é muito importante, porque uma mulher entende a outra mulher. A gente sabe como que são as dores, a gente sabe qual é a dor e a delícia de ser mulher. E a partir do momento que eu consigo entender a dor da outra pessoa e que eu consigo auxiliar ela a encontrar uma solução ou descobrir um novo caminho, isso também vai me ajudando, isso também vai me ensinando. Então, sempre que alguém vai bem, uma mulher vai bem, eu vou bem também. Muito se fala em protagonismo, e quando a gente pensa em ser protagonista, imagina logo a pessoa que é a que fica em evidência, aquela que tem um papel principal. E para você que está assistindo agora, eu quero que você saiba que independente do papel que você ocupa hoje, você é protagonista. Você é protagonista se você está em casa cuidando do lar, você é protagonista se você escolheu viver a maternidade, se você escolheu não viver a maternidade. Você é protagonista se você escolheu casar ou não. Você tem poder de escolha e independente disso, você é protagonista e você pode escolher o caminho que você achar melhor. E o mais importante, acredite naquilo que você quer para você. Não são as outras pessoas que precisam acreditar nos teus sonhos, é você. E você está onde você se colocou e você pode se tirar daí. Então, a partir do momento que você escolhe viver o protagonismo na sua vida, escolhe ser melhor para você, automaticamente você é melhor para o mundo. A partir do momento que você escolhe viver os seus sonhos, você inspira e influencia outras mulheres a viverem os sonhos delas também. E isso vai formando um ciclo de realidade totalmente diferente. Então, parabéns por ser mulher, parabéns por ocupar o seu lugar e viva o ser mulher, porque não é só uma data que reforça a importância do respeito, dos direitos iguais, não é só uma data que reforça o quanto a história já foi muito triste quando nós olhamos para toda essa construção de um patriarcado, mas é uma data para lembrar o quanto é bonito, o quanto é uma dádiva ser mulher. E eu desejo que você continue conectada com a tua força, que você entenda que você pode ser super bem resolvida, super bem sucedida, sem deixar de lado os teus superpoderes de harmonia, de gentileza, de amorosidade. Você pode ser tudo que você quiser sem deixar o teu feminino de lado. E quanto mais você estiver em equilíbrio com todos os teus sonhos realizados e mais o teu feminino em harmonia, mais a tua vida vai ficar linda. Muito bem, homenagens ao Dia das Mulheres diversas serão hoje na nossa programação e você fique acompanhando. 8 de março deve ser rememorado para sempre, né? Feliz Dia das Mulheres para todas vocês que nos acompanham. Seguindo com as nossas informações, informação aqui da região atualizada no intervalo para você. O Hospital de Nova Bassano está com 23 pacientes internados nesse momento. Nós atualizamos Veranópolis, atualizamos Nova Prata, agora temos o número de Nova Bassano, que mostra que a estrutura também segue sobrecarregada nesse momento, com 23 pessoas. As alas do SUS estão completamente ocupadas e o pessoal em Nova Bassano também passando por bastante trabalho nesse momento da pandemia. Então, todos os maiores hospitais da região, Nossa Senhora de Lourdes em Nova Bassano encontra-se lotado, o São João Batista em Nova Prata também encontra-se lotado e o São Peregrino Laziose em Veranópolis também encontra-se sobrecarregado. Esse é o reflexo do momento que nós vivemos. Tivemos um acidente no último final de semana. Durante uma abordagem no posto da Polícia Rodoviária Estadual, um policial acabou sendo atropelado por uma moto e o sujeito fugiu.
A inteligência da Brigada Militar acabou localizando o veículo no interior da cidade de Encantado, com danos, inclusive faltando parte que ficou no local do acidente. As investigações estão correndo e esse fato ocorreu em frente ao pelotão rodoviário de Nova Bassano no último sábado, conforme informações, né? E devido ao atropelamento, um pedaço da motocicleta ficou no local. Com buscas, os policiais encontraram a motocicleta no interior da cidade de Encantado e as investigações prosseguem. Agora, notícias atualizadas do Brasil que nós temos nessa manhã. Os governadores, na noite de ontem, prometem um pacto nacional entre todas as forças políticas dos estados para articular medidas restritivas e a chegada mais rápida das vacinas, a fim de frear a nova onda da pandemia. Até a noite de domingo, 22 dos 27 governadores já tinham aderido à ideia de uma ação conjunta em todo o país. O grupo deve se reunir com a Fiocruz e também o ministro Eduardo Pazuello nesta segunda-feira. E quem também quer escutar a opinião dos governadores e ver o que está acontecendo em cada estado, a fim de buscar uma saída única e melhor para todos os brasileiros, é o Senado Federal. Ele quer ouvir tanto os governadores quanto os ministros de estado sobre o combate. O colegiado quer acompanhar a imunização e a compra de vacinas. A Comissão Temporária da Covid aprovou na manhã de hoje um plano de trabalho que pretende seguir, presidida pelo senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, além de acompanhar a destinação e aplicação dos recursos, quer ter aí a presença dos governadores dos estados, dos ministros de estado, para apurar quais são aí os procedimentos e também as ações uniformes a serem tomadas. A reunião está agendada para essa comissão no dia 15 de março, mas pode ser antecipada, haja vista a urgência desse momento. Ou seja, o Brasil, na falta de uma coordenação nacional de sair da pandemia, os estados vão se articulando junto com os demais poderes a fim de criar uma rede de proteção que possa aí resolver esse problema. A informação dessa manhã é que até o mês de junho, pelo menos 14 milhões de doses da vacina da Pfizer devem ser entregues ao Brasil. O governo vinha resistindo à compra de vacina sobre o argumento de que o laboratório impunha condições draconianas no seu contrato, ou seja, um contrato desigual. O presidente Jair Bolsonaro também participou de uma videoconferência com representantes da empresa e o que foi repassado é que até a metade do ano 14 milhões de doses da Pfizer deverão ser entregues. De acordo com as informações postas, é isso que por hora o governo conseguiu melhor negociar, e quem foi o porta-voz da notícia foi Paulo Guedes, o ministro da Economia, que segue firme no seu cargo e também anunciou no último final de semana a antecipação do 13º salário dos beneficiários do INSS. O ministro diz que pretende reeditar o programa de redução de jornada e a primeira medida trazida é que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social poderão contar aí com a antecipação do 13º salário, isso para encarar esse momento mais delicado da pandemia. E falando sobre a Petrobras, que muito deu o que falar e a cada semana aumenta o preço dos combustíveis, houve o desligamento de pelo menos 4 conselheiros, que é o comando central da empresa, e o governo indicou 6 nomes para integrarem este conselho. Os indicados vão ser apresentados mediante uma Assembleia Geral extraordinária e o governo espera ter seus nomes aprovados. Um deles é o atual presidente Eduardo Leal Ferreira, que é almirante de esquadra da reserva e já ocupou um cargo de comandante da Marinha. Outro é Rui Flax Schneider, engenheiro industrial, e o terceiro nome é general do Exército Joaquim Silva e Luna, que foi indicado para presidência da estatal. O Ministério de Minas e Energia indicou um ex-funcionário da Petrobras que atuou nas décadas de 70 a 90, um outro engenheiro, e a Economia indicou a administradora Sônia Sulbeck Villa-Lobos, que já foi membro do Conselho até o ano de 2018. Agora aguardarão as deliberações da Assembleia da empresa para decidir se acata ou não estes nomes para o comando da estatal. E foi prorrogado o prazo de regulação
regularização de estrangeiros no Brasil. A decisão está publicada hoje no Diário Oficial da União e o Ministério da Justiça vai prorrogar até 16 de março de 2020. Quem tiver o vencimento dos seus documentos a partir desta data terão até 16 de setembro de 2021 para regularizar as suas informações. Uma portaria prevendo esses documentos foi publicada nessa manhã. Tendo em vista a situação do momento, o Ministério da Justiça decidiu prorrogar o prazo de permanência dos estrangeiros e assim dando mais tempo para providenciar documentos, haja vista que diversos órgãos públicos que demandam esse tipo de informação encontram-se fora de operação devido ao momento sanitário. E o mercado financeiro fez uma projeção da inflação para o ano de 2021. Estamos recém em março, mas os dados estão correndo e a projeção fica em torno de 3,98%, que dá para arredondar para 4%. A expectativa é que a Selic chegue no final de 2021 cotada também no percentual de 4%, dando um aumento na linha de juros. Agora, um acidente que indignou o Brasil inteiro no último final de semana. As imagens rodaram os principais grupos de WhatsApp de todo mundo. Um acidente envolvendo um caminhão e uma moto nas BR-101 em Santa Catarina, onde a motocicleta foi arrastada por cerca de 30 quilômetros. Veio a óbito a mulher que estava na moto de carona, que foi arrastada por essa carreta. O marido, que ficou pendurado na cabine, segue hospitalizado no hospital de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o motorista da carreta, que estava dirigindo sobre efeitos de substâncias ainda não divulgadas, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça na noite de ontem. Eles faziam o que era chamado de viagem dos sonhos. E a informação que sacudiu a realeza da Inglaterra na noite de ontem, após uma entrevista para o programa da Oprah nos Estados Unidos, o príncipe Harry e a princesa Meghan revelam que a família real temia que a pele do filho fosse muito escura. Uma entrevista bombástica vinculada em horário nobre da televisão americana e foi promovida também no Reino Unido, está dando o que falar nos tabloides. Inclusive, o assunto já parou até no parlamento britânico, com pedidos de investigação sobre a origem das informações de cunho racial. Deve dar muito pano para manga essa discussão aí entre o príncipe Harry e a família real britânica. Encerrando o Expresso Meio-Dia desse dia 8, desejando mais uma vez um feliz Dia da Mulher, temos mais uma reportagem especial para vocês. É sobre as rosas. Em Vista Alegre do Prata, existe aí um cultivo de uma microempresa que já trabalha há algum tempo, o Zeca das Rosas, que também é prefeito da cidade. Ele fala sobre este investimento, essa ideia, e hoje um negócio altamente rentável. Então, quem é da região que quer adquirir as flores para presentear, pode procurar o Zeca lá em Vista Alegre do Prata. Nós encerramos por aqui, retornando amanhã pontualmente ao meio-dia com você, com atualização, notícia e informação. Esse é o Expresso Meio-Dia e eu agradeço a sua audiência. Muito boa tarde. Há pouco mais de 20 anos, no município de Vista Alegre do Prata, surge o roseiral Zeca Flores. E hoje nós te apresentamos um pouco mais desta história, inclusive uma opção para presentear os seus amados. Alegre do Prata, ele surgiu, foi em 2001, 2002, entre esses 2 anos ali, mas antes disso, né, eu sou formado em agropecuária e eu tive a oportunidade de estagiar, né, e trabalhar no setor da agropecuária Clarice lá em Campestre da Serra, onde que iniciou todo esse projeto de rosas voltados para o mercado de exportação, principalmente para o mercado europeu, tá? E basicamente voltado para a Alemanha, né? Então nós iniciamos isso em 95, 96, no qual fui funcionário, depois acabei sendo arrendatário do setor de produção.
no qual, devido às grandes tempestades, ventos e uma região bastante fria, com a dificuldade de se produzir nas datas, principalmente no dia das Mães, que é maio, e do Dia dos Namorados, que é junho, nós viemos aqui na Serra, Vista Alegre do Prata, que é a minha terra natal, no qual nós iniciamos o projeto aqui, bem menor do que tínhamos lá em Vacaria, tá? E Campestre da Serra, mas com o intuito de tentar produzir mais nessas datas e agregar valor em cima do nosso produto, né, podendo vender mais para floriculturas e decoradores, no qual lá eu entregava só para atacadistas. Então, aqui já fazem 19 anos que o projeto está em atividade, tá? E a partir daí da produção de rosas, a gente diversificou com produção de astromélias, gipsofila e uma linha de 10 tipos de verdes que a gente distribui para floriculturas, para decoradores, tá? Também. A gente trabalha como atacadista, então tem algum decorador que quer comprar 100% o produto com a gente, nós também buscamos então de outros fornecedores e de Olambra, São Paulo, que a gente traz produtos para também distribuir para esses clientes que querem que entregamos 100% do pacote decorativo. A rosa é uma das flores mais delicadas, né, que tem hoje no mercado. Devido à sua rusticidade, ela gosta de clima ameno, tá? E nós temos uma diversidade, ou é muito frio ou é muito calor. Nós temos os dois extremos aqui, tá? Então, o ideal seria entre 12 e 25 graus. Nós, então, temos o verão muito quente, que acelera a produção, né? E o botão ele diminui, fica pequeno. Quanto mais rápido o ciclo, menor o botão. E nós temos um inverno frio e úmido, que é péssimo, né, para a produção de rosas, não só rosas, que nem tomate, por exemplo, né? Muitas doenças fúngicas, elas iniciam a partir do excesso de umidade. Então nós temos esses dois fatores ali que nos prejudicam um pouquinho. E para amenizar tudo isso, nós então climatizamos as estufas, tá? Climatizamos, colocamos então luz artificial, colocamos aquecimento, né? Quando é muito calor, nebulização, tem tela que não deixa entrar demais os raios ultravioletas, então telas de alumínio que são colocadas. O plástico também tem toda uma tecnologia que vem de Israel, é um plástico difusor de luz que ele faz com que a luz solar ela entra em todas as partes da planta, inclusive no período de inverno, que o sol ele fica projetado sempre para o lado norte, né? Então o lado sul normalmente é o lado onde que não entra sol, e esse plástico tem essa finalidade de expandir os raios solares para esterilizar muitas vezes ou secar a folha, que é ali onde que dá o problema de fungo. Então aqui nós investimos bastante, colocamos muita tecnologia, principalmente para poder atender os clientes nas datas mais especiais, que nem essa do dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, né? Então nós precisamos ter 3, 4 vezes mais produção que no ritmo normal da produção. No Dia das Mães, por exemplo, também, que vem o período de frio e falta de luz, se a gente não tem essa tecnologia, tu não consegue produzir. Daí, imagina, se nós não entregar numa data que nem no Dia das Mães ou no Dia dos Namorados, nós perdemos o cliente, ele acaba pegando de outros fornecedores. Então esse é o desafio nosso aqui em Vista Alegre do Prata, em produzir uma rosa de boa qualidade, né, para poder atender, né, o nosso mercado, que é cada vez mais exigente, tá? E para poder satisfazer, né, as donas de casa, as mulheres, quem gosta, né, de flor, de uma flor, né? Muito bem, então o nosso setor de produção aqui tem 25 mil plantas de roseiras de corte, tá? Nós temos uma outra estufa que tem 5 mil mudas de astromélias, tá?
E a gente tem uma capacidade de produção em torno de 800, 900 mil botões anos de rosas e 400 a 500 mil de astromélias, tá? Hastes de astromélias, tá? Então, conseguimos atender num raio de 150, 200 quilômetros aqui do município de Vista Alegre do Prata, né? E a gente entrega semanalmente por uma média lá de 60, 70 floriculturas e decoradores, tá? Então, a nossa especialização mesmo digamos, na flor de corte para ornamentação de festas, tá? Festas de casamento, festas de 15 anos, tá? Aniversários, né? E também para dona de casa que quer ter toda semana a sua flor, né, dentro da sua sala para decorar o ambiente, também a gente entrega, né? E os nossos maiores parceiros realmente para essa ocasião são floriculturas. Tem mercados que compram também da gente, tá? E também alguns atacadistas, agora nesse período de pandemia, então o que nos ajuda a vender parte da produção, né, são atacadistas, que daí distribuem em todo o estado. Então, graças a eles, né, nós não jogamos fora toda a produção. Pois bem, então agora nesse dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, então, aos maridos, aos filhos, né, que querem presentear, homenageando a sua mãe ou a sua esposa, né, pela dedicação à família, então que compre nossos produtos. Nós temos nossos produtos nas melhores floriculturas de nossas cidades, aqui da região, tá? E fica o convite também de quem quiser falar aqui com a Lise, que é ela a pessoa encarregada de fazer as vendas, que nos procurem, tá? E a gente faz questão em poder fornecer nossos produtos aqui de Vista Alegre do Prata, com o maior prazer.